pessoal, que prazer enorme estar aqui com vocês nesse bate-papo, nessa tarde. Que delícia de oportunidade que eu estou tendo de compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que eu amo, uma paixão que eu tenho estudado cada vez mais, porque quando a gente começa a estudar, a gente sempre tem que aprender, porque é assim, né, pessoal? E eu estou aqui um pouquinho para conversar com vocês de uma forma clara, de uma forma descontraída, de uma forma leve, sobre o termo etiqueta, boas maneiras à mesa. E ao longo dessa live que nós vamos fazer todas as sextas-feiras, vamos estar cada dia compartilhando um pouquinho. Eu peço para vocês agora que estão entrando, nos ajude a compartilhar, convide as suas amigas que gostam desse assunto de mesa posta. As que não gostam também convidam para participar com a gente, para começar a gostar. É um assunto muito importante, muito gostoso, principalmente quando a gente fala da importância de estarmos reunidos na mesa com o principal propósito de trazermos para nós, perto de nós, para os nossos, a presença do nosso Pai, a presença de Deus num momento gostoso de partilhar o pão, de comunhão, de resgatar esses valores, né? Que durante muito tempo se perdeu e agora nós estamos aqui novamente nesse movimento, compartilhando os valores, compartilhando momentos íntimos, principalmente nessa quarentena, onde nós tivemos a oportunidade de estarmos mais em casa, mais pertinho. Então, peço para vocês agora que estão entrando, clica lá no aviãozinho embaixo, compartilha essa live para que mais pessoas, mais mulheres tenham acesso. E eu quero desde já também agradecer essa oportunidade, a nossa líder da família MVO, a nossa líder Valéria. Obrigada, Valéria, por confiar esse tempo aqui comigo, nesse bate-papo. Uma das coisas que eu amo fazer, que é falar da presença do nosso Pai e falar um pouquinho daquilo que Jesus tem me dado a oportunidade de aprender, ok? A nossa live hoje, o tema é, como vai ser a nossa primeira, eu quero dar uma introdução, antes de nós aprendermos a montar a mesa, fazer coisas bonitas, nós precisamos aprender a ser um bom convidado, e isso vai ser muito legal. Então, desde já, eu peço licença para vocês, para entrarem na casa de vocês para esse bate-papo e também abro as portas da minha casa para vocês entrarem agora aqui comigo para começarmos esse bate-papo. E antes não poderíamos começar sem fazermos uma oração de agradecimento a Deus e pedirmos a sua presença neste momento conosco. Vamos fechar os nossos olhos e oramos a nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor Jesus, por este momento, por essa comunhão, por essa oportunidade, Jesus, de estarmos em Tua presença, conversando um pouquinho, aprendendo mais, e que seja um momento, Jesus, uma tarde agradável, de aprendizado, de colaboração, e que o Teu nome, Jesus, sobre todas as coisas, venha a ser engrandecido, que o Seu nome venha a ser elevado. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos a Tua presença santa dentro dos nossos lares, nessa tarde, neste momento. Se conosco, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Ok, vocês estão vendo aqui? Uma mesinha, um lugar bem arrumadinho que eu deixei pronto para vocês. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre cada item. Mas antes nós vamos refletir um pouquinho sobre o que é ser um bom convidado. O que é ser convidado? Quando a gente recebe um convite, principalmente para irmos na casa de alguém, estarmos na casa de alguém, essa pessoa que nos convidou está abrindo o seu lar, está abrindo a sua intimidade, a sua casa para nos receber. É um convite feito com amor, um convite feito com dedicação, um convite feito com carinho. É bem provável que ela se dedicou para estar preparando não só a comida, a refeição, mas preparando o ambiente, preparando a casa para nos recebermos. E nós, como convidados,
É uma honra recebermos um convite desse. É uma honra. Temos que nos sentir honrados, temos que nos sentir agradecidos, temos que nos sentir felizes por estar tendo um convite, né? A palavra do Senhor diz que quem acha um amigo, acha um irmão. E quando nós somos convidados para estarmos na casa de alguém, ou estarmos participando de alguma comemoração em um restaurante, a convite de alguém, como somos convidados, significa que a nossa presença é querida, a nossa presença é bem-vinda. E nós temos que nos comparecer a este evento com muita gratidão, com muita alegria. E a palavra do Senhor diz que a nossa boca, nós podemos transmitir vida para outras pessoas, assim como nós também podemos transmitir morte, que as nossas palavras sejam para o bem ou para o mal. E nós, como convidados queridos, honrados, agradecidos, convidados com a presença de Jesus nas nossas vidas, quando nós chegamos na casa de alguém, no lar de alguém, na comemoração de alguém, nós temos que levar a nossa alegria juntos, nós temos que levar a nossa presença capacitada, cheia da presença do nosso Deus na nossa vida. Então, que a nossa presença traga alegria, que a nossa presença encha o ambiente de alegria, da presença de Deus, que possamos ser boas companhias, ok? Então, quando você for convidada para estar em algum evento, não se esqueça, a primeira coisa a se fazer é se revestir da sua alegria, trazer o seu bom humor, a sua graça, levar a sua alegria para esse ambiente, para essa comemoração onde vocês vão estar, ok? Depois disso, que nós já aprendemos que o nosso humor, a nossa alegria contagia, que somos convidados especiais, a gente vai aprender agora algumas regrinhas básicas, regras, né? São regras, etiquetas, dicas valiosas. Eu costumo dizer aqui que a primeira dica que eu gosto de ensinar de etiqueta é o quê? Quando você vai na casa de alguém, quando você recebe alguém na sua casa, eu sei que a gente gosta de comer uma comida muito gostosa, ter um ambiente muito gostoso, mas após, quando encerra esse evento, a gente vai se lembrar, vai trazer pra gente as nossas memórias afetivas, principalmente a gente vai levar com a gente como é que nós fomos tratados naquele ambiente. Se eu me sentir bem na sua casa, se eu me sentir bem nesse evento, aquela alegria, aquela memória afetiva vai estar dentro de mim. É bem provável que eu me lembre muito mais da companhia, do momento agradável, do que a boa comida servida e tal. Então, gente, a primeira regra de etiqueta que nós devemos entender é que etiqueta é gentileza. Etiqueta é fazer o meu convidado se sentir bem. Etiqueta é fazer com que o anfitrião se sinta bem com a minha presença. Tudo de muito bom senso, né? Depois de nós entendermos isso, é importante para nós, né, para o comportamento humano, nós aprendermos, nós sabemos lidar com as situações, com as ocasiões, para que nos sentimos seguros de nos sentarmos à mesa, comer da forma correta e, enfim, fazer um evento agradável, com ordem e não passarmos constrangimentos, né? Que muitas das vezes nós não nos sentimos à vontade por não saber, às vezes, manusear um talher, manusear uma peça, mas aqui eu vou estar compartilhando com vocês de uma forma clara, de uma forma leve e muito prático. E vocês vão entender que etiqueta ela vem para facilitar, ela jamais engessa. Então não existe esse negócio de que etiqueta é só para rico, que etiqueta é só para os... Não, etiqueta é para todos, porque etiqueta é comportamento, né? E comportamento, gente, é prática. Nós precisamos praticar para que vire fácil, para que vire hábito, né? A prática leva ao hábito e o hábito leva à excelência. Então, quando nós praticarmos, quando nós entendemos primeiramente que a etiqueta vem para facilitar, que a gente entende por quê, que realmente facilita, é muito mais fácil a gente querer praticar. E quando a gente pratica, leva-se ao hábito e o hábito leva-se à excelência. Então, vamos lá. Você foi convidado para um evento
É de muito bom tom, gente, quando nós somos convidados para ir na casa de alguém, é de muito bom tom que a gente sempre leve um mimo. Aliás, a nossa presença é querida ali. A nossa anfitriã preparou tudo, todo o trabalho de preparar comida, organizar a casa, organizar a mesa. Então é muito agradável, é muito sociável que a gente leve um mimozinho para a anfitriã da casa. Uma flor, uma caixa de chocolate, coisa simples, mas é só um mimozinho para você falar, olha, sou muito agradecida pelo convite, sou grata por estar na sua casa. Então a gente sempre tem esse hábito de levar um mimozinho. Isso, gente, é de bom tom, tá? Não é uma obrigação. Se você não tiver no dia nada para levar, não deixe de aceitar o convite, porque com certeza a pessoa está muito mais interessada na sua presença lá do que o mimo. Mas é muito delicado, é muito gentil e é tão gostoso, né? Saber que nós somos lembrados, receber o mimo é muito legal. Então, essa diquinha é a dica número 1 que eu dou para vocês, tá? Segunda coisa, quando nós chegamos ao evento, se for no restaurante, na casa de uma pessoa, a gente sempre espera a anfitriã sinalizar a hora de ir para a mesa. E cabe à anfitriã também sinalizar onde é que nós devemos nos sentar. Por quê? Porque às vezes ela quer colocar um evento grande com vários círculos de amizades, né? Vários grupos. Então, às vezes a anfitriã ela quer intercalar as pessoas na mesa, para não ter aquela panelinha, para todo mundo se confraternizar, para não ficar com aqueles papos paralelos. Às vezes ela quer mesclar as pessoas na mesa por essa questão, ou às vezes tem alguma estratégia, tem uma mãe com uma criança que tem um carrinho de bebê, então ela coloca aquela mãe na ponta da mesa, porque fica mais fácil o acesso ao carrinho, o acesso à criança, enfim. Então sempre cabe ao anfitrião sinalizar na mesa. Hoje sempre existiu, né? Aquele marcador de lugar. Eu não coloquei um aqui na mesa, mas vai ter uma live que nós vamos falar sobre isso. Então pode ser que na mesa tenha um marcador de lugar, então você pode ir já se sentar ao seu lugar, ou espere a anfitriã sinalizar o lugar que é para vocês se sentarem. E é ela que vai convidar o horário de ir para a mesa. Pronto, chegando na mesa, como é que eu me sento? Gente, a gente nunca arrasta a cadeira. De uma forma delicada, com a ajuda do joelho, a gente afasta a cadeira delicadamente para trás, entra, senta, dá aquela erguidinha e de uma única vez a gente puxa a cadeira para sentar. A forma correta de sentar. E isso a gente pode considerar em várias ocasiões também, não só na mesa de jantar. Quando a gente se assenta na mesa, a gente nunca encosta totalmente o respaldar, tá vendo? No respaldar. Porque se eu me deitar assim, vejo a minha postura, parece que eu tô cansada, deixa eu relaxar, deixa eu dormir um pouquinho, né? A gente fica de uma forma relaxada. E sem contar que a gente comprime o nosso estômago, o nosso abdômen, dificultando a digestão. Então, veja, não é frescura a forma correta de sentar, é uma questão postural, né? Se eu deitar assim, a minha coluna ela fica dobrada, tá vendo? Ela fica assim, ó. Fica em um ângulo assim. E isso pode prejudicar a minha coluna se eu ficar muito tempo sentada ali. Quando eu comer a comida, ó, não vai fazer a digestão corretamente. Então, a forma correta de sentar é sempre com uma postura reta. E isso serve também para ocasiões de entrevistas de emprego. Quando você vai para uma entrevista de emprego, se você tem várias pessoas aguardando, a sua postura, a linguagem corporal diz muito sobre você. Se eu estou de uma forma, né, ereta, uma postura correta, significa que eu estou com atenção, estou tendo atenção para aquele ambiente, eu estou feliz de estar ali, eu estou ligada, não estou cansada, não estou desanimada, não quero ir embora, eu estou atenta àquela ocasião, àquele momento. Tanto que eu não sei se vocês já repararam que lá na época das nossas vovós, antigamente quando se fazia curso de etiqueta, que tinha muito essa escola para meninas, vocês já devem ter visto alguns livros que tem as fotos, né, com as mulheres com o livro na cabeça, né? E eles colocavam o livro embaixo dos dois braços. Por quê? Justamente por causa da postura, né? Se eu ficar quietinha, com a postura correta, o meu livro não vai cair. E isso serve também ao comportamento da nossa mesa. Quando a gente senta, a gente nunca senta com as asas abertas, né?
A gente nunca senta desse jeito. Se eu colocar os 2 livros embaixo do braço, se eu fizer assim, automaticamente o livro cai. Então era uma forma deles ensinarem a postura correta para as mulheres. E por que eu não posso ficar assim? Porque a gente não fica debruçado em cima da mesa, eu preciso respeitar o meu limite, o meu espaço na mesa, que geralmente é de 40, no máximo 50 centímetros por pessoa, então aquele é meu espaço, eu me limito a ele e eu respeito as pessoas que estão sentadas ao meu lado, então jamais vou ficar com os braços abertos, enfim. Sentem-se à mesa. Qual a primeira coisa a fazer? Vamos lá. Me falo bastante na Cid. Acabei de sentar na mesa. A primeira coisa que eu faço, independente se a comida já está sendo servida ou não, eu pego o guardanapo. Muitas das vezes vai ter uma argolinha, um enfeitezinho bonitinho, de florzinha e tal. Eu tiro o porta-guardanapo. O porta-guardanapo eu deixo do lado esquerdo, onde o guardanapo está lá mesmo. Acho um cantinho para ele, deixo ele quietinho, bonitinho lá. E o guardanapo vai ao meu colo. Como é que esse guardanapo vai ao meu colo? Ele vai estar assim, eu vou abrir o guardanapo dessa forma, tá vendo? A abertura dele tá aqui, não tá? Essa parte da abertura dele fica virado pra mim, tá? Fica virado pra mim. Por quê? Eu vou colocar ele assim no meu colo, fica no colo, né? E quando eu precisar usá-lo, o guardanapo, eu vou pegar ele, peguei ele assim, eu vou abrir a parte de dentro e eu vou limpar minha boca pelo lado de dentro do guardanapo, de forma que eu vou limpar minha boca do lado de dentro, vou dobrar, vou esconder a minha sujeira ali e vou pôr de volta no meu colo. Por quê? Ai, frescura, deixar para não sujar o guardanapo lá de fora? Não, não é frescura. É o primeiro que, quando eu preciso, se eu precisar levantar da mesa por algum motivo, preciso ir ao toalete no meio do evento, preciso ir atender o meu filho, alguma coisa do tipo, eu vou tirar o guardanapo do meu colo, vou colocar ele novamente do lado esquerdo em cima da mesa. Se eu sujei a parte de dentro do guardanapo, ninguém vai ver minha sujeira, gente. Não tem coisa mais assim, antiético, né? Feio, constrangedor, meio nojento, né? Se tiver, de repente, você está comendo aquela macarronada e tem aquela sujeira bem grande no guardanapo, é uma forma que eu posso colocar ele de volta na mesa para me ausentar, fazer o que eu precisar, de uma forma elegante, de uma forma delicada, que ninguém precise saber, né, o que é que está acontecendo ali. Então é assim que funciona. Eu deixo direitinho ali, e depois que eu voltar para a mesa, eu volto ele pro meu colo. E é uma forma também de proteger a sua roupa, né, da sujeira. De repente você limpa do lado de fora o guardanapo, a sua boca, e aí você pode sujar a sua roupa, né? Você deve estar com uma saia, uma calça de linho, uma saia branca. Já pensou a sujeira do guardanapo transferir para sua roupa? Não seria nada agradável. Então, gente, é uma forma útil, prática, que faz sentido, que tem um porquê, essa forma correta de usar o guardanapo. Outra coisa, uma das regras de etiqueta diz que as mulheres nunca devem ir à mesa de batom. A gente não vive sem o batom, né? Mas ao chegar na casa de alguém, da nossa anfitriã ou no restaurante, na hora de ir para a mesa, sempre peça licença, vá ao toalete, retire aquele seu batom, principalmente se for aquele batom 24 horas que mancha, que marca. Tire o batom e vai até a mesa. E se você se esquecer de tirar o batom já estiver sentado à mesa, não é indelicado, pelo contrário, é de muito bom tom que você peça um guardanapo de papel à sua anfitriã. Eu, particularmente, gente, eu gosto muito de usar guardanapo de pano. Eu acho mais elegante, acho bonito e tal. Mas eu uso muito no meu dia a dia guardanapo de papel também. Depois nós vamos falar sobre isso, que não é errado usar, pode ser usado, use e abuse, ele é muito prático. Inclusive, hoje nós temos vários guardanapos de papéis que já são vendidos com estampas super bonitas, estampas decorativas, que compõem a mesa, deixam a mesa bonita e é super legal. Mas eu sempre gosto
eu coloco o guardanapo de tecido na mesa e eu sempre deixo no aparador onde está a comida, alguma coisa, o guardanapo de papel, porque numa ocasião como essa, se a sua convidada lembrar que precisa tirar o batom, ela nem precisa te pedir, ela vai lá, pega o guardanapo e tira o seu batom na mesa mesmo e não tem problema. Uma das coisas que nós não podemos fazer, que não é de acordo com a regra de etiqueta, eu já ouvi muito falar por aí, as pessoas falam, olha, no meio do guardanapo de pano, eu coloco um guardanapo de papel, eu já deixo lá. Gente, isso não é correto, tá? Isso não é legal, isso não é elegante. Por quê? Imagina, já tem pessoas que têm o constrangimento assim, de usar o guardanapo de tecido. Se ela pega o guardanapo de tecido e abre e tem o guardanapo de papel no meio, o que ela vai pensar? Não é para usar o guardanapo de tecido. Tipo, a minha anfitriã não quer que eu suje o guardanapo dela, então eu vou usar só o de papel. Então a gente não costuma colocar, tá? E na mesa posta a gente nunca usa sobreposição, tipo 2 guardanapos, 2 toalhas de mesa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, que o tempo tá correndo, senão a gente não consegue falar tudo o que precisa falar. Então essa é uma dica bem bacana para você, mulheres, não se esquecerem. Por quê? Porque já pensou você tá com um guardanapo super bonito da sua anfitriã, aquele de linho, aquele guardanapo que ela fez questão de colocar para uso seu. E aí você limpa a sua boca, mancha com aquele batom, né, 24 horas, mesmo sendo do lado de dentro, tem manchas de batom que não saem do guardanapo. E também na hora que você for beber a água, né? A sua bebida. Você vai beber, fica aquela marca maravilhosa da sua boca no copo. Eu já ouvi muito falar por aí, pessoal, sobre isso. Tipo, se você carimbou o seu copo, continue bebendo do mesmo lado e continue sujando em cima de onde você já sujou. Isso também não existe, tá? Na regra de etiqueta, a gente, antes de beber, se a gente está comendo alguma coisa, antes de tocar nos copos, antes de tocar nas taças, a gente sempre usa o guardanapo. A gente limpa a boca antes de beber, justamente para não ficar essa marca de sujeira no copo, que não é nada agradável, não é elegante, a gente fica vendo a sujeirinha no copo, né? E até desconfortável para nós mesmos, né? Aí, de repente, uma sujeira de gordura, dependendo da comida que você está comendo, a sua água, a sua bebida, toca ali, não fica uma coisa muito legal, não fica uma coisa muito agradável. Então, guardanapo é para ser usado, ele está ali para ser usado. Se a sua anfitriã disponibilizou guardanapo de pano, ela está correndo os riscos, ela não está preocupada de sujar ele ou não, ela quer mesmo que você use. Então, se o guardanapo estiver ali, use o guardanapo, ok? Outra coisa, gente, se uma convidada, né, agora se colocando no lugar da anfitriã, nós como convidadas, nós podemos pedir o guardanapo de papel para tirar um batom, mas nós como anfitriãs, lembre-se que etiqueta é gentileza. Eu jamais peço para o meu convidado tirar o batom, jamais. Como eu falei, se eu coloquei guardanapo de pano na mesa, eu que assumo os riscos, se manchar, manchou, eu descarto, eu dou um jeito de lavar, mas você jamais vai pedir para sua convidada retirar o batom antes de se sentar. Isso não é legal, ok? Joinha? Então vamos lá. Coloquei o guardanapo no colo, vai começar a ser servido a comida. Observem aqui que eu coloquei para vocês o exemplo de um serviço completo. Aqui é o meu suplá. O suplá ele serve de apoio ao prato, ele serve para proteger a minha mesa do calor do prato raso quando for ser servida a comida. Depois eu tenho o prato de sobremesa. Esse prato de sobremesa ele vai ser usado para servir a entrada. Aqui, conforme eu montei a mesa, vai ser servida a salada nele. E eu tenho o bowl. O bowl, eu quero fazer um esclarecimento para vocês. O bowl é uma peça moderna, foi criada recentemente, porém, por isso o bowl ele não está lá no livro das regras de etiqueta. O que se encontra lá nas regras de etiqueta é o prato fundo, até porque o bowl é uma peça moderna que foi inventada para ser usada no café da manhã, tá? Para ser servido cereal, salada de fruta, enfim.
Mas nós, como nós somos muito criativos, nós gostamos de inventar, nós gostamos de coisas bonitas, de modernizar, e nós somos, costumo falar que as regras de etiqueta foi escrita a primeira vez lá, a gente adapta ela para o jantar. Então, ele não é uma peça própria para servir caldos e sopas, mas nós adaptamos. E aí, na sua casa, no serviço informal, você pode usar tranquilamente. No serviço formal, o bowl não entra, mas no informal você pode usar tranquilamente. Então, aqui, supomos que eu vou servir um caldo de primeira entrada, uma salada no segundo tempo e o prato principal, que é no meu prato raso. Quando a gente se senta na mesa, um dos maiores constrangimentos são com os talheres, de não saber usar os talheres de uma forma correta. Então, uma dica que eu dou para vocês é fácil e básico, a gente sempre começa a comer de fora para dentro, ok? Então, aqui a minha primeira entrada vai ser um caldo. Eu vou usar o quê? A minha colher. Eu acho que o copo tá na frente de vocês, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ele é posicionado aqui, ó, é o primeiro item da mesa, então de fora para dentro. Eu vou usar a colher para comer o meu caldo. A gente sempre come com a colher de lado, tá? Não é frescura, é porque se o caldo estiver quente, eu pego ele de dentro para fora. Pego ele de dentro para fora, se respingar eu posso passar a colher aqui no cantinho e como de lado. Por que eu como de lado? Porque se o caldo estiver muito quente, eu pego uma porção pequena e eu vou pegar dessa dessa pontinha da colher, até chegar desse outro lado onde está a minha boca, já se esfriou um pouco, uma forma de não queimar a boca, tem um porquê, sempre tem um porquê, e é uma forma de eu comer, de não escorrer a sopa, de não melecar, é uma forma delicada, que cabe direitinho na minha boca, do que se eu tiver que colocar de lado. Como eu pego a sopa geralmente de lado, eu não vou enfiar a colher inteira na boca, então eu sempre como de lado. Após eu ter comido isso, o talher e o bowl vai ser retirado da mesa, tá? Essa parte de retirar as peças da mesa cabe sempre ao anfitrião. Sempre o anfitrião que vai ou deixar alguém responsável para isso, ou ele mesmo vai retirar. Servi a minha entrada, automaticamente isso saiu da mesa. Ok. Segundo tempo, vai servir a minha saladinha aqui no prato de sobremesa. Uma das regras de etiqueta, gente, é tudo que está na mesa é para ser usado. Eu não posso colocar nenhuma peça da mesa que não for ser usado, tá? Então, tudo que tiver aqui, quando você sentar numa mesa, que você olhar para os objetos, você já vai saber que você pode até imaginar o que vai ser servido. Se você ver um bowl, se você ver um prato fundo, você sabe que vai servir um caldo. Depois o segundo pratinho, pratinho de sobremesa. Existe um prato de entrada mesmo, mas aqui no Brasil é super difícil de achar. Então a gente usa de sobremesa, que o tamanho é super parecido e não tem problema. O prato de sobremesa, gente, só vai na mesa se ele for ser usado para servir uma entrada. Se ele só for ser usado para sobremesa, ele não vai estar na mesa neste momento. Ele vai vir depois junto com a sobremesa. Então aqui eu sei que eu vou usar ele para uma salada. No Brasil, nós não temos garfos de salada, então nós podemos usar o de sobremesa, que é o próximo, tá? Tem também quem coloca a faca de sobremesa aqui ao lado, né? Uma faca de sobremesa para servir para comer a salada. Porém, gente, a finalidade da faca para salada, ela é a mesma que a de refeição normal, até mesmo o garfo, tá? Tem quem coloque o garfo para salada, os talheres para salada, mas se você não quiser colocar, também não é necessário. Você pode usar os talheres principais também para comer a salada. Geralmente se coloca, por quê? Porque aí você serve, você come a salada, né? Você come com os garfos de sobremesa, terminou de comer, você vai posicionar no seu prato de uma forma correta. Qual que é a forma correta? A gente tem duas formas de comermos.
que eu vou explicar para você, que é na mesa europeia. Na mesa europeia, eu sempre seguro a faca na mão direita e o garfo na mão esquerda, sempre. E eu vou comer a refeição inteira dessa forma. Lembrando que na Europa, eles usam o garfo com o côncavo para baixo. Eles comem assim, com o côncavo para baixo. Por quê? Porque a comida deles é diferente, né? Eles não comem a farofa que a gente come aqui, não comem o arroz que a gente come aqui. Imagina, eu peguei um arroz com o côncavo para baixo, né? Até que, porque esse costume foi criado lá, porque eles geralmente colocavam no garfo brasão para identificar a elite. Isso é costume bem lá atrás, né? Então se originou disso, o hábito de comer assim. Mas aqui, gente, aqui ninguém vai conseguir comer uma farofa com o côncavo para baixo. Então a gente come normalmente com o garfo para cima mesmo. Essa é a forma europeia de se comer. A faca sempre na mão direita, o garfo sempre na mão esquerda. Outra forma é a forma americana de se comer, que é como que é? A faca na mão direita e o garfo na mão esquerda. Eu corto a carne, deixa eu só tirar o pratinho de sobremesa aqui. Eu corto a carne, descanso a minha faca na lateral do prato, passo o garfo para minha mão direita e como, ok? Vou precisar cortar de novo? Transfiro o garfo para outra mão, pego a minha faca, corto, descanso e volto a comer. Outra coisa, gente, é sempre o garfo que vai à boca, nunca a boca que vai até a comida, ok? Sempre o garfo que vai até a boca, nunca a gente vai até o prato para comer. Isso é uma coisa básica. Aí você vai estar me perguntando, mas eu sou canhota, eu tenho costume de comer do outro lado. Gente, a cultura brasileira, nossa, a gente sempre come desse jeito, com o garfo na direita, ao contrário, o garfo na direita e a faca na esquerda. E você come normalmente, descansa a sua faca aqui na lateralzinha, o seu garfo aqui no prato, nunca com o apoio assim para fora do prato, sempre dentro do prato, tá? E tá tudo certo, não tá errado, você pode comer à vontade, desse jeito. Existe, gente, somente duas formas de descansar o talher. Eu vejo no Facebook direto o pessoal falando que os talheres, existe uma linguagem dos talheres. Os talheres não falam, não existe essa linguagem. Não sei se vocês já viram por aí, mas dizem que se eu não gostar da refeição, eu vou deixar o meu garfo cruzado. Se eu quiser repetir, eu deixo os garfos assim. Se eu quiser não sei o que, eu deixo o garfo... Gente, isso não existe, tá? O garfo, a faca, eles não falam. Seria extremamente deselegante você ir na casa de alguém, se você não gosta da comida, você cruzar os garfos para dizer que você não gostou, ou até mesmo no restaurante, seria uma ofensa com o chefe. Portanto, gente, isso não é etiqueta, isso é deselegante. Não existe essa história de que existe a linguagem dos talheres. A única forma, a única linguagem dos talheres que existe é essa, a de pausa, tá? Entre uma refeição e outra, entre uma garfada, né? E outra, ou quando você terminar de comer. Quando você terminar de comer, a forma correta de você sinalizar que você terminou é você posicionar os talheres. Imagine um relógio na posição 6h30 ou 3h15, de ladinho assim. Essa é a única linguagem dos talheres. Então, por favor, se vocês verem circulando por aí essa informação, dizendo que se eu cruzar os garfos, significa que eu não gostei da comida, se eu posicionar de uma outra forma, eu quero que troque os talheres, isso não existe, tá? Se você quiser trocar os talheres, você chama o garçom, você pede para a anfitriã, mas você não sinaliza de forma alguma com os garfos. Então, voltando lá, para não me perder. Então, se o prato de sobremesa estiver aqui, quer dizer que vai servir uma salada, eu posso disponibilizar os talheres de sobremesa, no caso que aqui no Brasil não existe os próprios para salada. Terminei a minha entrada, posiciono os meus talheres na posição correta, a anfitriã vai vir ou o garçom vai vir, vai retirar esse prato, vai levar ele e vai permanecer na mesa somente aquilo que vai ser usado ainda.
Outra coisa que eu tô falando aqui com vocês e tô gesticulando com os talheres na mão. Isso a gente jamais faz. Numa mesa de refeição, quando a gente estiver comendo, ó, não coma sinalizando com os talheres na mão. Você não pode gesticular com os talheres na mão. Pode ser que voe um pouquinho da sua comida para lá, um pouco para cá. Isso não é legal, isso não é elegante. Isso é bem desconfortável. Então, aliás, nem gesticular com as mãos a gente faz na mesa. Por quê? Porque é um momento que a gente está entre várias pessoas, então tem que ser um momento delicado, menos barulho possível, tom de voz baixo, a gente fala de uma maneira assim mais agradável. Então a gente evita, como eu sempre falo, etiqueta, gentileza. Então a gente precisa ser gentil aos ouvidos das pessoas que estão ao nosso lado, a gente precisa ser gentil, né? Tipo, a pessoa está gesticulando com a faca na mão, que medo de acertar em mim, de voar uma comida em mim, alguma coisa desse tipo. Então a gente não faz isso, tá? E a forma de comer, eu já falei para vocês que tem estilo europeu, né? Na mesa europeia, ou americano, ou a nossa cultura brasileira mesmo. Eu sempre enfatizo, não tem problema você comer da sua cultura, que é garfo na mão direita e faca na esquerda, e você come a sua refeição, descansa bonitinho no seu talher, legalzinho. Terminou, a gente só coloca a faca do lado correto, sempre do lado direito, com as cerdas para dentro, e você sinalizou que você está satisfeito e você terminou a refeição. Aqui tem um pratinho de pão, esqueci de falar nele no começo. Tem muita comida, muitas pessoas que têm o hábito, né, tem a cultura de servir um caldo com um pãozinho de guarnição, ou uma massa, alguma coisa desse jeito. Então, gente, o pratinho de pão, ele é um pratinho, ó, que ele é um pouquinho maior que um pires, tá? E menor que um prato de sobremesa. Ele serve mesmo para caber uma porção pequena de pão, e ele sempre acompanhado de uma faquinha em cima. A gente sempre coloca uma faquinha em cima. E esse pãozinho da guarnição, pessoal, ele não é cortado com a faca, ele é cortado com as mãos, sim. O pãozinho de guarnição que acompanha a refeição, ele é sempre partido com a mão. E eu vou pegar esse pão, vou partir ele em um tamanho pequeno, de uma única porção, para comer. Se ele tiver acompanhado de uma manteiga de ervas ou um azeite, tiver algum patezinho, alguma coisa para acompanhar ele, observe aqui a minha faquinha que está aqui. Pode ser que o próprio patê tenha suas espátulas individuais. Então, como é que eu faço para comer? Eu vou pegar, faz de conta que aqui é o potinho de patê, eu pego a minha espátula, ou se ele já vier com a espátula, eu tiro a minha porção, eu não levo direto ao pão, eu ponho no cantinho do prato, é o prato de sobremesa, porque vai ser uma entradinha, né? Ponho no cantinho do prato, né? Devolvo lá, pego o meu pãozinho, parto com a minha mão, pego a minha faquinha, passo e como. Eu nunca levo a espátula direto no meu pão, principalmente se for uma espátula coletiva, tá? Então eu vou cortar o pão com a mão, vou pegar a minha espátula, vou pegar o patê, vou pôr no meu prato, depois com a minha faquinha eu passo o meu pãozinho e eu como. Essa é a forma correta de comer o pãozinho da guarnição, ok? Bom, vamos lá. Os talheres que estão aqui em cima são os talheres da sobremesa. Quando eu terminar, gente, meu prato principal, ele é retirado junto com o suplá. O suplá nunca fica na mesa na hora da sobremesa, ele é sempre retirado. Então, o anfitrião, o garçom, a pessoa responsável vai vir, vai tirar o prato. Quando você terminar o prato, isso é uma coisa muito importante, gente, nunca empurre. Tipo assim, terminei, vou empurrar para poder conversar. Não, esse prato não tem que ser empurrado, tem que ser esperado ser retirado da mesa. Essa forma de empurrar o prato é uma forma indelicada que a gente não se faz à mesa. Então, ele vai ser retirado. Vamos por aqui. E vão trazer pra gente o pratinho da sobremesa.
Os talheres de sobremesa, geralmente ele já fica posicionado aqui, na parte de cima do prato. Todos os talheres que estão posicionados aqui em cima do prato, eles são para ser usados na hora da sobremesa. Por que que eles já ficam posicionados, sendo que o prato de sobremesa não? E você falou que tudo que vai na mesa é para ser usado, então aquele prato de sobremesa que está lá é para entrada, não é para sobremesa. Por quê? Porque os talheres, eles não tomam espaço na mesa, ele não está me atrapalhando em nada se ele estiver aqui em cima. Agora, se o meu prato de sobremesa já estiver em cima do meu prato e eu só vou usar ele na hora da sobremesa, imagine uma mesa cheia, com os espaços contadinhos. Eu vou tirar ele para pôr aonde para esperar o horário da sobremesa? Ele vai ocupar espaço, ele vai gerar transtorno. Então, por isso que ele não vai à mesa. Os talheres, por não ocupar espaço, a gente já pode instalar e facilita também na hora da anfitriã servir a sobremesa. É uma coisa a menos para ela arrumar na mesa. Então tá aqui, se eu for comer um sorvete eu uso a colher, algum mousse, alguma coisa eu uso a colher, se eu for comer um pudim, uma torta, um bolo, eu uso o garfo. A faca de sobremesa, ela só é colocada aqui na posição de sobremesa para ser usado se eu for servir uma sobremesa como uma fruta que eu preciso da faca para ser usada. Senão ela nem é levada à mesa, só se ela realmente for utilizada. Então eu comi a minha sobremesa, já retirou o meu prato da sobremesa e nós estamos lá. Eu esqueci de falar para vocês sobre as taças. Aqui está minha taça de água que vocês estão vendo eu usar durante o papo todo. Eu bebo muita água. E de acordo com a regra de etiqueta, gente, a água sempre é servida. Em todas as ocasiões, em todas as refeições, café da manhã, café da tarde e almoço, a água sempre é servida. Então é uma das bebidas sempre servida. Logo depois aqui está o meu copo. Por se tratar aqui na nossa ocasião de uma mesa informal, eu vou estar servindo um suco, um refrigerante. Então eu uso depois a taça para água, um copo ou outra taça que seja para suco. Por que eu sempre friso? Já que é uma mesa informal, eu posso servir um suco. Porque numa mesa formal não se serve suco e refrigerante. Numa mesa formal só se serve água e a bebida alcoólica, no caso vinho tinto, vinho branco para quem bebe, enfim. Mas aí essas taças, posições das taças é assunto para uma outra live, porque toma bastante tempo. Então, se você sentar numa mesa e você vê que tem 2 copos, o primeiro é para água, o segundo é para o suco. A taça, vale lembrar que a gente sempre pega ela por aqui, a gente nunca pega a taça desse jeito, dessa forma, por quê? Se eu pegar assim, eu vou estar esquentando a minha bebida, vou estar marcando o copo com a minha mão, com suor, com a gordura natural do nosso corpo que a gente tem, então não é legal. Então sempre pego ela dessa forma, bebo tranquilamente, devolvo ela pela essa hastinha que ela tem, né? Para essa haste, para esse corpinho dela aqui, nunca aqui, sempre aqui. Gente, nós estamos correndo com o tempo, temos pouco tempo, mas ainda tem algumas informaçõezinhas básicas que eu quero passar para vocês, que vale muito a pena, umas diquinhas básicas. A gente viu que aqui tem todos, na mesa tem lugar para cada coisa, tem uma ordem para cada coisa, e aí nessa modernidade que nós estamos, vocês devem estar me perguntando, aonde que eu coloco o meu celular? Hoje a gente não vive sem celular, a gente é grudado com o celular, e eu vou lhe responder de uma forma clara. Celular não vai à mesa. Quando você se sentar uma mesa, viva esse momento, curta esse momento de estar com pessoas, viva intensamente essa oportunidade de convívio, de amizade, de bom papo. Não perca nada, porque se você pegar um celular, 1 minuto, 2 minutos que você fica ali naquele celular, você pode ter perdido coisas importantes, memórias afetivas dessa mesa, e também é considerado falta de higiene a gente colocar qualquer objeto sobre a mesa. Chaves de carro, carteira, bolsa, jamais a gente coloca uma bolsa em cima da mesa de refeição. O nosso celular, inclusive, ele precisa ser desligado a hora que nós nos assentamos à mesa. A não ser que você seja um médico, seja alguma coisa assim importante, que você sabe que vai receber uma ligação de urgência naquele momento que você não pode deixar de atender, porque é questão de trabalho, é questão de urgência, é questão de emergência.
Então é de bom tom a gente sinalizar o anfitrião, sinalizar antes e falar, olha, eu vou receber uma ligação que eu preciso atender, não posso deixar de atender, mas vai ser super rápido, vai ser super breve. Aí você deixa o celular no bolso, no cantinho, na sua bolsa, no seu colo, no VibraCal, no modo de vibrar, para não incomodar o som das pessoas. O telefone tocou, você se levanta, deixe seu guardanapinho aqui na esquerda, rapidinho, seja o mais breve possível e volte à sua mesa, volte ao seu convívio, volte a esse momento especial que você está se confraternizando. Celular, deixa para depois. Depois você bate aquela selfie antes de ir embora, mas no momento da mesa, não se esqueçam sempre que é um momento especial, um momento reservado que Deus permitiu que vocês tenham, um momento de comunhão, um momento onde você vai estar sendo abençoado e você vai estar abençoando as pessoas. Tantos problemas do nosso dia a dia, tanta carga pesada que a gente leva, tantas coisas, tanta correria, gente, que é privilégio a gente conseguir parar, a gente receber um convite, a gente conseguir ter amigos para se assentar à mesa. Isso é um privilégio que deve ser honrado, deve ser agradecido. Então leve sempre a presença do Pai com você nesse encontro. Receba na casa do seu anfitrião também a presença do Pai. Deixe a sua marca, deixe sua memória afetiva. Curte esse momento, esqueça um pouquinho o seu celular, ok? Uma das coisinhas também, antes de finalizar aqui, que eu quero falar rapidinho com vocês, que eu esqueci de falar também, é sobre a posição das nossas mãos. Lembra que eu falei que a gente não faz movimento de asa e tal? Então, quando eu me sento à mesa, a minha mão, ela descansa no meu colo. Enquanto não servir nem nada de comer, a minha mão, ela fica descansando no meu colo. A partir do momento que se começa a servir alguma refeição, alguma entrada, alguma coisa, a minha mão, ela pode descansar dessa forma. Desse jeito, de vez em quando, se precisar, para pegar uma comida, alguma coisa, mas nunca, jamais desse jeito. A gente nunca coloca os nossos cotovelos sobre a mesa. Isso não é legal, isso não é higiênico, isso não é agradável, não é de bom tom. Então, se precisar descansar o talher no prato, conversar, a gente nunca conversa comendo ao mesmo tempo, a gente sempre come, descansa o talher da forma como eu ensinei para vocês. Descansa o punho, essa forma de descansar o talher, de comer toda a live, a gente vai estar falando para vocês gravarem bem, para vocês aprenderem de uma forma leve, para aquele que vire hábito, né? Que seja mais fácil a gente criar esse hábito. Então a gente sempre, enquanto tiver comida na mesa, a gente sempre descansa com os punhos dessa forma, tá? Eu nunca como e bebo ao mesmo tempo, nunca. Tá? Eu sempre como primeiro, limpo a boca antes de pegar o copo. Eu nunca falo com boca cheia, nunca falo com os talheres na mão, não sei o que, e vai dançando assim com os talheres na mão. E outra coisa que eu esqueci de falar no começo também. Quando a gente senta para comer, a anfitriã, ela é a primeira a se servir. A gente convidado, nós convidados, nós só nos servimos após a anfitriã. Porém, a anfitriã se serve, deixa o prato dela lá e ela espera todo mundo se servir. Depois que ela viu que todo mundo se serviu, aí todos começam a comer junto. E tem uma coisa que é muito legal, que a gente precisa observar muito, que a anfitriã, ela precisa estar super atenta a todos os detalhes quando receber alguém. Ela começa a comer tudo junto e ela precisa comer de uma forma devagar, que ela consiga acompanhar todos os seus anfitriãos, todos os seus convidados, porque ela só pode parar de comer também quando todos pararem de comer. Porque veja bem, vocês vão almoçar na minha casa, eu termino de comer rapidinho, termino de comer, posiciono meus talheres lá que eu terminei. Você, se estiver na minha mesa, se estiver com vontade de comer mais, você vai se sentir inimigo. Poxa, o pessoal já acabou e eu vou comer mais? Não vou comer. Então, é uma forma delicada da anfitriã observar o ritmo como seus convidados estão comendo e ela vai esperar vocês, vai perceber se vocês querem mais ou não, vai oferecer, enfim.
E é muito legal isso, porque a gente sempre também tem aquele hábito de falar, ai, come mais um pouquinho, come mais. É legal o anfitrião oferecer, mas insistir muito também não. Então, se de repente você... Todo mundo me pergunta isso, mas se eu tô comendo na casa de alguém, se eu encontrar um cabelo, algo desagradável na comida, gente, principalmente se for na casa de amigos, tire de uma forma delicada aquele cabelo. Não fale que você encontrou aquele cabelo, aquela coisa desagradável na comida. Se você conseguir, você continua comendo. Se você não conseguir continuar comendo, dá uma desculpa, alguma coisa de uma forma delicada, mas nunca sinaliza, olha, a comida tá ruim, a comida tinha um cabelo no meio, ou se você encontrar algum nervinho na carne, alguma coisa, gente, vocês colocam a mão assim, retira, põe no cantinho do prato, esconda, camufla se for principalmente uma comida mastigada, uma coisa assim, você coloca um pouquinho de comida em cima, põe no cantinho que você saiba que você não vai correr o risco de levar aquilo na boca de novo. Me pergunta muito do caroço de azeitona, né? Como que eu tiro o caroço de azeitona da boca? Da mesma forma, você pode colocar a mão assim de uma forma que as pessoas não vejam que você está tirando da boca, tira o caroço e põe no cantinho. Há linhas de etiqueta que defendem que nós devemos tirar com o garfo e pôr de volta. Ok, você até pode fazer isso. Para mim, eu acho muito melhor colocar a mão, porque, gente, às vezes é muito difícil você equilibrar um caroço de azeitona num garfo. E é muito mais desagradável se acontecer naquele caroço cair, de repente eu preciso ir para um outro prato, para um outro espaço da mesa, do que você pegar com a mão e delicadamente você colocar no cantinho do prato. Bolsa, esqueci de falar sobre as bolsas. Quando vamos em restaurante, geralmente tem uma cadeira vazia que o garçom coloca as nossas bolsas lá, cobre, enfim. Se não tiver aquela cadeira disponível, tem uma coisa que é muito legal da gente usar o ganchinho de bolsa na mesa. Se não tiver também o ganchinho de bolsa na mesa, for uma bolsa carteira curtinha, lembra que a gente não encosta na cadeira? A gente pode colocar ela aqui atrás. Ah, mas não cabe a minha bolsa lá atrás. Então aí, de último caso, você pendura ela na cadeira. Essas são as formas de hoje. Essas são as dicas ricas que eu passei para vocês hoje. Dicas que às vezes são básicas, mas que a gente tem alguma dúvida no nosso dia a dia, na hora de utilizar. Como eu estou aqui, gente, eu deixei meu celular e o meu notebook de uma forma longe para vocês conseguirem enxergar a mesa. Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, mas eu me comprometo a entrar em todas as perguntas e responder depois. Se for uma pergunta interessante, a gente pega e traz para uma próxima live para discutir também todos nós juntos. Mas essa é a minha contribuição para vocês hoje. Estou muito feliz, muito grata de estar entrando dentro da casa de vocês, de ter recebido vocês na minha casa também e desse bate-papo gostoso. Que a presença do nosso Senhor Jesus, a presença do nosso Pai esteja sempre, mas sempre no lar de vocês, na casa de vocês e junto com vocês, aonde vocês forem. Deus abençoe a cada uma tarde abençoada e a bênção do Senhor Jesus e a paz para todo mundo. Um grande beijo, fiquem com Deus.